Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada constelar da mente. Que alegria ter vocês aqui para esse primeiro passo de uma longa jornada de evolução, que é, na verdade, a vida toda, né? Estou bem feliz de poder estar aqui trazendo mais conhecimento, mais conteúdos para vocês e também a novidade, né? Que a gente vai conversar hoje a respeito do curso Constelar da Mente, feito com muito carinho, feito com muito amor, feito com anos e anos de estudo, de trabalho, de história. Então, para mim é um prazer poder estar dando essa aula para vocês e trazendo esse nome tão forte, né? Jornada Constelar da Mente, do caos ao equilíbrio. Eu vejo assim essa jornada como se fosse uma ponte, né? Essa nossa jornada de ter momentos de caos e poder chegar até o equilíbrio, né? A gente está de um lado do rio, aí a gente inicia, começa a caminhar em cima da ponte, passa por muitas coisas nesse caminho, até chegar lá do outro lado, ao equilíbrio, que o equilíbrio também não é uma coisa só, não é sempre igual. O equilíbrio também é dinâmico. Tem pessoas que imaginam que estar em equilíbrio é não se deixar assim, não deixar nada acontecer, como se nada pudesse acontecer com a pessoa, como se não pudesse existir os momentos de baixa na vida também. E para mim, e aqui nessa jornada constelar da mente, o equilíbrio, na verdade, ele é nós internamente estarmos em equilíbrio para lidar com as coisas que se apresentam na vida. Então já comece a usar o papel e a caneta aí para vir trazendo a compreensão de que talvez vocês estão buscando o equilíbrio num conceito e de uma forma que é inalcançável. Porque nós estamos aqui na vida humana, vivenciando diversas e diversas e diversas situações. E o que nós podemos fazer é se equilibrar para passar por elas. Tem pessoas que acreditam que vão vivenciar o equilíbrio quando nada mais aconteceu ao redor diferente daquilo que elas imaginam, né? Ou quando ninguém tiver uma opinião diferente daquelas que a gente tem. E na realidade, no Constelar da Mente, tanto nos atendimentos quanto nos grupos, nas nossas aulas de segunda, agora no curso Constelar da Mente também, a gente vem buscando, mesmo quando não estamos com tudo resolvido na vida, porque a gente sabe que é muita coisa, a gente poder estar dentro de um centramento, todos os dias lembrar por que estamos aqui, quem nós somos, de onde viemos e estar assim mais pessoas mais abertas ao que se apresenta na vida, para poder lidar, para poder construir coisas melhores. O trabalho da constelação familiar dentro do constelar da mente, ele não é só um trabalho de solução do passado, de cura de coisas que vieram antes, né? De olhar para os ancestrais, que é o que as pessoas conhecem muito da constelação, né? Mas ele é também um trabalho de prevenção, porque quando a gente consegue trazer os benefícios da constelação familiar para o nosso dia a dia, é bem diferente a vida que a gente leva. É bem diferente mesmo. Vocês podem ter certeza que por experiência própria e também pelas experiências de pessoas que eu atendo, de alunas mais antigas, de pessoas que estão aqui, quem está chegando há pouco, né? Quem chegou há pouco, ou quem está chegando hoje, vocês podem ter certeza que a vida é mais leve, vivida de forma sistêmica, né? E não é extremamente difícil, em teoria. Vocês podem olhar aquele monte de livros de constelação, né? Aquele monte de coisa, mas na realidade a constelação mesmo, que a constelação traz, né? Que as coisas precisam estar no lugar. Para as coisas estarem no lugar, nós precisamos estar no nosso lugar. No nosso lugar na vida, nos lugares que a gente ocupa na vida, sabendo onde a gente entra, onde a gente não entra, onde a gente fala, onde a gente silencia. Entendem? Saber bem o que que é nosso e o que que não é nosso. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, a gente precisa encontrar um lugar dentro da gente, um centro. Por que que o constelar da mente traz o físico também, as sensações físicas, os centros energéticos, os chakras?
o equilíbrio de todos os corpos, não só esse olhar transgeracional, mas todos os corpos até chegar no físico, falando em energia, falando no mental, falando no emocional e também no físico, porque nós sabemos que nós vivenciamos, nós somos um ser que integridade, né? Ele tem diversos corpos. Nós temos diversos corpos. E nós podemos sim trabalhar as coisas lá no transgeracional, fazer constelação, fazer terapia, né? Isso é maravilhoso. Isso é um ótimo caminho. Mas e quando a gente chega na vida, no nosso dia a dia? Como que a gente se posiciona após fazer uma constelação, após o nosso horário da terapia? Como que funciona isso? Então é a respeito disso que a gente vai falar hoje, desse viver consteladamente, né? Trazendo esse método constelar da mente. Que eu vou trazer assim algumas coisas para vocês, alguns estudos, muitos de vocês já ouviram alguns estudos, né? Outros não. Eu sempre trago alguma novidade, eu sempre trago algo que vem pela intuição. Eu vou me apresentar também para quem está chegando agora. Então, vem ser um momento bem especial, esse dessa aula de hoje, né? Vai ficar gravado também. Depois a gente vai poder compartilhar com as pessoas que se inscreveram e não puderam estar aqui nesse horário, né? Também compartilhar com outras pessoas que quiserem ter esse conhecimento, né? Tem algumas pessoas que me procuraram nesses últimos dias para fazer constelação. E eu até sugeri, né? Elas estavam em dúvida do método e tal, queriam me conhecer mais também. E eu sugeri, venham para a aula de segunda, venham participar da jornada, venham conhecer mais, observem se a minha linguagem, é, se vocês se identificam com a minha linguagem, com o meu jeito. Isso é importante também, né? Eu costumo dizer que a gente ser terapeuta e a gente trazer novos pacientes, né? Não diz respeito assim a um marketing de que nem vender camiseta, eu brinquei, né? Que a pessoa assim, gostou ali, deu e pronto, né? Que é uma coisa maravilhosa também, não é desmerecendo esse trabalho, mas é falando assim, ó, que o terapeuta, né? A pessoa tem que se identificar com o terapeuta, tem que compreender, tem que falar um idioma parecido, né? E o terapeuta também precisa ter essa identificação. Então é interessante as pessoas conhecerem. Tem pessoas que já chegam, já se identificaram, já assistiam os vídeos, já viram o site, já viram tudo e chegam chegando mesmo, né? Tô com algumas pessoas fazendo o acompanhamento sistêmico, fazendo pacote de atendimentos. Isso é muito bom. E hoje eu vou apresentar essa novidade para vocês, dessa nova forma que vocês vão poder acompanhar o trabalho e que eu vou poder acompanhar vocês, né? De uma forma também mais acessível. Eu já vinha pensando um tempo em como unir todo esse trabalho, né? Em como unir tudo isso e trazer para as pessoas, também de uma forma mais acessível. Além do nosso grupo gratuito e de tudo que já existe, mas também coisas mais aprofundadas. Eu que defendo tanto a constância, porque a gente pode sim fazer uma constelação, fazer uma terapia e daí esperar, né? Esperar um tempo, ver como é que a coisa reverbera. E tem gente que até esquece que fez a constelação, acontecem algumas transformações na vida, a pessoa nem lembra o que fez, né? Agora, quando a gente tem constância nesse centramento, nesse contato com a constelação, quando a gente para se dar atenção todos os dias, que seja assim por pouquíssimos minutos, acontece aquilo que as minhas alunas falam. Uma respiração me salvou. Aquilo que tu me disse para fazer antes de responder salvou meu casamento. Aquilo que tu falou, que tu sugeriu de eu expressar meus sentimentos para o meu chefe, salvou meu trabalho. Fui promovida. Eu ouço isso direto. Por quê? Posicionamento no momento certo, do teu lugar. Tem momentos que nós somos grandes, tem momentos que nós somos pequenas. Por exemplo, frente aos nossos pais, somos pequenas, mas crescemos, então agimos como adultas. Ok, né? Já pode gerar uma confusão para quem não tem conhecimento. Tem muita gente adulta agindo que nem criança frente aos pais, ainda, né? Então a gente precisa ter conhecimento. Num relacionamento de casal, somos do mesmo tamanho.
Eu não sou mãe do marido, nem marido não é meu pai. Mas nos posicionamentos, como é que tá isso? Tá no lugar? O relacionamento tá equilibrado? Tem comunicação? Eu tô entendendo qual é o meu lugar e qual é o meu tamanho aqui? No trabalho, sou funcionário e tenho um chefe. O chefe é o grande, eu sou a pequena. Não quer dizer que eu precise me submeter àquilo que eu acredito que não é respeitoso comigo. Mas algumas coisas eu preciso me submeter, sim, por causa do lugar. Então vocês entendem que, frente aos filhos, somos maiores. E tem muito filho mandando nos pais. Isso não é equilibrado. Então, quando a gente fala em vivenciar a visão sistêmica, não é só naquela nossa hora semanal, ou quinzenal, ou mensal de terapia. Não é só naquele podcast que a gente ouve ali. Que tudo isso é muito bom, eu faço isso. Agora, é trazer para a prática o que a gente aprende na teoria. É pegar aquela tua hora de terapia e saber vivenciar ela, como eu digo, né? Nos outros 6 dias da tua vida, quando tu não tem terapia. E quando tu não está em contato direto com o teu terapeuta, meu Deus, o que é que eu faço? É quando a gente precisa ter o amadurecimento dentro da gente para saber agir, tomar decisões e bancar nossas decisões, porque o nosso sistema familiar nos chama a todo momento para repetir padrões, para que a gente pertença, para que a gente faça igual, para que a gente não faça diferente, porque o diferente é desconhecido e o desconhecido causa medo. Então a gente precisa estar todos os dias lembrando daquilo que a gente acredita, daquilo que faz sentido para nós, do que a gente quer na nossa vida. Precisamos todos os dias trazer centramento para nossa vida. E isso é viver consteladamente. Que eu falo tanto esse termo agora, né? Mas é como eu disse para vocês, eu já tinha criado tantas coisas e agora a sensação que eu tenho é que eu encontrei algo, né? Na construção desse trabalho, nós encontramos, as pessoas que estão envolvidas também nesse trabalho, algo que une tudo. Para isso, eu vou começar trazendo uns slides aqui para vocês e já me apresentando também para quem não me conhece. E vamos seguindo aqui com os conteúdos, tá? Depois, no decorrer da aula, eu vou mostrar em primeira mão toda a organização do curso para vocês, tá? Vocês são as primeiras pessoas que vão ter oportunidade de fazer parte disso. Eu acredito mesmo assim que vocês vão se surpreender, porque realmente foi pensado com muito carinho, com muito amor e de forma muito prática para fazer parte da vida das pessoas mesmo, tá? E depois, no final da aula, nós vamos ter uma prática de constelação, tá? O que eu planejei aqui foi uma meditação sistêmica, tá? Guiada ou com música e cartas do tarô. Mas como vocês já sabem que tudo é como tem que ser e na hora do vamos ver às vezes as coisas mudam, também não vou prometer que vai ser bem desse jeito, tá? Vamos ver como que as coisas vêm se apresentando. Vamos ver como que vocês vêm carregando esse campo dessa aula, para que eu possa sentir aqui e vir atendendo às necessidades de vocês, tá bom? Eu acredito muito nisso também. Existe um planejamento, mas também existe uma flexibilidade dentro das necessidades. Depois vocês vão receber esse material que eu vou apresentar. Eu quero seguir alimentando esse grupo da jornada com alguns conhecimentos, com algumas atividades também, tá? E aí a gente vai, vocês podem fazer perguntas também, depois que eu trouxer os conteúdos. Quem quiser já ir perguntando durante aqui, vai perguntando, que numa hora oportuna aqui eu dou uma olhada nas perguntas de vocês e respondo. É legal que essa aula seja interativa, né? Que vocês possam participar se quiserem. Também se quiserem ficar só ouvindo, não tem problema. Deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês, para a gente iniciar. Compartilhar uns slides com vocês. Aqui. Vamos ver se vocês estão vendo aqui. Estão enxergando bem, gente? Aí, que aí não tapa nada nem ninguém, né? Tá enxergando bem, Thaís? Tá conseguindo ver o slide? Então tá, que eu tô te enxergando aqui. Vamos lá. O que é esse constelar da mente, né? Do caos ao equilíbrio? Algumas coisas eu já falei para vocês desse primeiro slide, tá? É muito importante a gente entender que esse viver consteladamente,
ele traz essa ideia de que você não está só. Vocês vieram trazendo, quem faz parte do grupo VIP lá da nossa comunidade, veio trazendo alguns temas e algumas coisas importantes de serem trabalhadas. E algumas delas eu escrevi aqui: ansiedade, desânimo, confusão mental. Algumas pessoas trouxeram medo, raiva, coisas que estão presentes no dia a dia da vida de vocês, em algum ponto, seja numa proporção maior ou numa proporção menor. E o que eu quero dizer é que, independente de como tu nomear as coisas que tu tá sentindo, tudo tem a ver com você estar desconectado de alguma forma do seu centro, do seu lugar, do seu centro, né? E hoje a gente vai iniciar, assim, vai começar a trilhar esse caminho de volta. De volta para onde, Jéssica? Tu contigo mesmo, tu contigo mesma. O viver consteladamente é isso. É a gente se encontrar. Eu sempre digo assim que é importante a pessoa saber mais dela mesma e ter, assim, claro, ter humildade de ouvir as outras pessoas também que a gente gosta, mas a gente ter uma segurança maior de quem a gente é e do que a gente quer, para não ficar acreditando em qualquer coisa que vem por aí, para não ficar precisando da aprovação dos outros, para não ficar pensando no que os outros vão pensar. Gente, se eu fosse pensar no que os outros vão pensar, eu não era consteladora nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, em nenhum lugar da Terra. Porque vejam bem, né? No próximo slide ali eu vou trazer algumas informações minhas. Eu tinha uma formação, eu tinha, né, um trabalho, eu morava perto da minha família, tinha toda uma função que quem olhava para minha vida dizia não, não saia daí, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas dentro de mim algo estava desconectado. Eu precisei buscar algum tipo de conexão, né? Eu escrevi algumas coisas aqui para vocês, ó. Sou consteladora familiar, né? Tenho a minha empresa, criadora do sistema de autoconstelação sensorial, mas a minha formação inicial, tudo que veio antes, eu sou professora de educação física, né? Sempre trabalhei com prevenção e cura de dor física e emocional. Quando eu era personal trainer, eu comecei a observar que os meus alunos tinham dias e dias nas aulas, que eles não eram um robô, que as emoções deles estavam interferindo no corpo físico. Até que eu descobri o poder da constelação familiar na minha vida e comecei a observar como que essas coisas trabalhavam juntas. Desenvolvendo esse sistema de autoconstelação, que é guiado pelo corpo, também vim desenvolvendo o constelar da mente, que são abordagens exclusivas, né, do Instituto Jéssica Seste, que vem transformando a vida e os relacionamentos das pessoas, guiando as pessoas a se encontrarem, a encontrarem equilíbrio e autoconhecimento. E aí que eu digo para vocês, se eu fosse pensar em fazer mais do mesmo, em me comparar com os outros, em observar o que os outros estavam falando, eu não ia encontrar a minha missão, eu não ia encontrar a mim mesma, e muito menos eu ia ter a minha família formada hoje. Eu, meu marido, minha filha. Tinham partes de mim que ainda estavam esperando atender expectativas, principalmente da família. E a família fazia isso por mal? Não, gente. Fazia por amor. A família também tem medo que a gente faça diferente. Porque mesmo que algo não tenha dado certo para eles, eles conhecem o que deu errado, até onde deu errado, sabem até onde dói determinadas coisas, e o novo, mesmo que seja melhor, causa muito medo. Pela minha família, ou grande parte dela, eu teria feito um concurso público, cheguei a estudar para concurso público, fazer algumas coisas, né? Mas hoje eu vejo que se tivesse acontecido, e por pouco não aconteceu, eu viveria de uma forma, não vou dizer completamente desconectada de mim, mas eu viveria a vida que as outras pessoas criaram e imaginaram para mim. Por que que eu estou dizendo isso? Todos nós, mesmo antes de nascermos, né? Todos nós temos o peso das expectativas dos nossos ancestrais. É um novo ser humano que chega na família, independente da forma que chegar,
Já existem diversas expectativas, diversos medos que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai não sei o que, que vai não sei o que. A nossa filha aqui tem 1 ano e meio, e às vezes a gente fica imaginando, imagina quando ela sair de casa. Coisas que a gente pensa, né? Então, assim, todos os pais, todas as mães, os avós, as pessoas que convivem conosco têm expectativas. E muitas vezes na nossa infância nós procuramos seguir essas expectativas. Só que também não são apenas expectativas criadas por valores positivos e coisas que vão potencializar teu caminho. O problema mora onde? Nas expectativas criadas pelo medo. E o medo mora onde? Na história do teu sistema familiar. O que as pessoas viveram, o que elas fizeram, o que faltou, o que sobrou, onde moraram ou para onde foram, como foram as mudanças, como foram os relacionamentos, como é a saúde das pessoas da tua família. Gente, tudo isso não interessa em qual geração aconteceu. Se não foi visto, reconhecido, observado dentro do sistema familiar, está interferindo hoje na tua vida. Eu já dei alguns exemplos para vocês aqui, alguns exemplos meus. Vou dar o exemplo da gestação, que é um exemplo que fica bem claro, assim, porque as mulheres que já são mães devem ter passado por algumas coisas, né? Durante a gestação ou as gestações. Tem muitas coisas que afloram, porque na gestação tem muitos filtros que são perdidos, né? A gente meio que perde os filtros, assim, de diversas coisas. Então, no meu caso, começou a aflorar em mim um medo enorme. E o maior de todos os medos era que o meu marido morresse, que ele não voltasse para casa. Só que não existia nenhum motivo para eu estar sentindo aquilo. Como eu tinha conhecimento do que é transgeracional, logo percebi que aquilo não era meu. Percebendo que não era meu, eu comecei a procurar o que que era, de quem era o que que era, o que que em mim estava ressoando naquele momento de me tornar mãe, né? O que que em mim estava ressoando com aquele medo? O que que o meu sistema estava pedindo que eu visse, que eu reconhecesse e que eu transformasse? Por que que a gente diz que todo e qualquer problema dentro da constelação familiar é uma benção? Não fiquem com raiva, gente. Eu fiquei com raiva a primeira vez que eu ouvi isso, né? Muitas de vocês já ouviram várias vezes eu falar isso. Porque é uma porta que pode se abrir para a gente evoluir, para a gente limpar, para a gente transformar não só o que veio antes, mas a nossa vida e tudo que vem depois. Muitas das coisas que tu está sentindo, que tu pensa que são a tua personalidade, a tua formação, que são crenças assim que tu defende até não poder mais, são coisas transgeracionais que precisam ser trabalhadas, que precisam ser vistas, transformadas, que a gente precisa se desafiar para ter coragem de fazer diferente e ter resultados diferentes. E mais, depois de ter resultados diferentes e receber aquilo que a gente tanto quer de benefício, não se sentir culpada por isso. Por que que eu defendo a constância nesse trabalho? Porque até para receber as curas, as dádivas, as coisas mais divinas que a gente quer na nossa vida, é preciso coragem e é preciso se libertar da culpa. Porque muitas vezes nós vamos olhar ao nosso redor e vamos ver as pessoas que a gente ama, vamos ver a nossa família, os nossos amigos fazendo tudo igual. E a gente visualizando coisas diferentes, querendo fazer diferente, e internamente, inconscientemente se perguntando: será que eu mereço? Todos eles estão assim. Por que que eu tenho que fazer diferente? Como que eu vou crescer se quem eu amo ainda não quer crescer? Me entendem? Então, esse acompanhamento dentro da constelação, para mim, faz toda a diferença. Quando eu descobri de onde vinha esse medo, desse exemplo que eu dei para vocês, porque eu poderia dar muitos outros exemplos aqui da minha vida, dessa forma como eu venho vivendo a constelação no dia a dia, né, e expondo isso para as pessoas que estão comigo, dessa forma eu fui encontrar lá uma história lá da minha bisavó que perdeu o marido, ficou com 3 filhos, com 3 crianças, né? No momento em que ser viúva não era fácil. A gente está falando de quase 90 anos atrás. O meu avô teria em torno de 90 anos hoje.
Na época ele tinha, se eu não me engano, uns 6, então nós estamos falando entre 80 e 90 anos atrás, né? Uma mulher viúva com 3 filhos. E ainda foi enganada pelo sogro, com umas terras, numas heranças, numas coisas aí. Então ficou praticamente sem nada, com as crianças e ainda sendo viúva, que era uma coisa assim que não se aceitava muito bem também, na época, né? Então vejam que eu estava vivenciando aqui e agora uma realidade de mais de 80 anos atrás, em sentimentos vivos dentro de mim. Que o meu marido entrava no carro e eu tinha crises de choro desesperadoras, que ele tinha que sair do carro, se atrasava para o trabalho, me acalmava. Olha, uma coisa assim, ó. Gente, já sendo consteladora, atendendo as pessoas, auxiliando as pessoas. Se eu não soubesse disso, o que será que eu teria feito? Como eu teria resolvido? Sabe? Então, assim, constantemente a gente está se observando e buscando o nosso centro. É uma coisa, uma necessidade para ontem que nós precisamos atender. Porque pode ser que tu já tenha até feito em alguns processos na tua vida essas liberações dentro da constelação. Mas se na vida prática tu ainda não viu o resultado, é porque está faltando algo de constância no teu dia a dia. Algum movimento precisa ser feito. Tem muitos trabalhos que a gente faz que quando tu coloca na constelação um tema, nem aparecem coisas muito importantes, não. Aí a gente observa que o que está faltando é a atitude da pessoa aqui e agora em se transformar. Porque o passado não vai mudar. Vai mudar como a gente olha para o passado. E como a gente olha e como a gente sente. E como a gente conta. Aí eu vou fazer mais uma pergunta. Quais as histórias tu vem contando a respeito da tua vida e de ti mesma? Quais as histórias tu vem contando pra ti, aqui dentro? E quais as histórias tu vem contando pras pessoas? Qual é o teu discurso e a tua narrativa ao teu respeito e ao respeito das pessoas que estão ao teu redor? Porque essa é a narrativa que constrói a tua vida. Se é reclamação, se é falta de conformação, se é, enfim, acho que fica bem claro isso quando eu falo dessa forma, né? O que que vai ser construído? Caindo 1000 fichas. Socorro! Calma, Karen, calma. Estamos só no começo. Aí o Denis, minha aluna, ela costuma dizer que às vezes eu dou chinelada sistêmica e eu brinco com ela. Não, não é chinelada, é tudo com amor. Tudo que eu falo eu ouço e serve pra mim também. Muito bom. Ai, vamos seguindo aqui, tá? Então, a gente falando, eu dei um exemplo aqui pra vocês já. Eu vou ir seguindo nos slides porque vocês me conhecem. Eu não sou acostumada a dar aula com slide. Eu me atraco a falar. Daqui a pouco eu falei 1 hora e nem olhei os slides. Então vamos seguir no plano aqui que é importante, tá? Foi pensado isso aqui tudo certinho aqui pra gente ter um início, um meio e um fim, né? Vamos lá. Os sintomas que aparecem, né? Quando a gente está desconectada da gente mesmo, quando a gente tem compensações que estão sendo vividas, que vêm lá de trás, tá? Quando algo está fora do lugar, que nem eu escrevi aqui. Ansiedade é uma das principais coisas que as pessoas relatam hoje. Excesso de futuro na mente. Precisamos trabalhar a presença. O antídoto da ansiedade é saber ter qualidade de presença. Vazio, culpa. O antídoto de tudo isso, gente, é ter presença. É observar que aqui e agora é seguro, que aqui e agora não existe motivo para se sentir medo. É poder olhar como uma observadora dos seus próprios medos e preencher os vazios. Quando a gente cresce, só a gente pode se dar aquilo que precisa. Das culpas eu já falei um pouco aqui também, né? Que tem momentos que a gente tem culpa até de estar recebendo algo bom. A gente tem culpa. Já aconteceu com vocês de sente culpa, tem não, né? Já aconteceu com vocês de vocês receberem uma promoção, de vocês acontecer algo legal na vida de vocês, vocês deixarem de compartilhar com alguém por se sentirem culpadas? Vamos observar como que está a nossa abertura para receber as bênçãos da vida.
repetições de padrões negativos em relacionamentos. Tem gente que vem com a listinha, né? Como vocês já sabem. Jéssica, tenho 10, 20, 30 temas para constelar. O que que eu faço? Quando eu digo assim, me manda um áudiozinho aí, me explica o que está acontecendo, né? Vem aqueles áudiozinhos de 10, 15 minutos que eu adoro. Ou a gente faz uma chamada para conversar um pouco, para eu entender melhor a necessidade da pessoa, explicar o trabalho. Aí eu brinco, né? E brinco falando sério na realidade. Olha, tem uma notícia boa para te dar. Todas essas coisas que tu falou aí, lá com teu filho, lá no trabalho, lá no relacionamento de casal, lá com teus pais, tudo isso aqui tem uma conexão. Pelos padrões que eu tô identificando na tua fala, tudo isso aqui vem de uma coisa só. É uma repetição de padrão em diversas áreas da vida, que por falta de conhecimento, né? E nem todos aqui somos consteladores e terapeutas, não temos a obrigação de saber. Também não sabemos tudo, né? Os terapeutas, mas a gente consegue identificar algumas coisas, traduzir para a prática algumas coisas. Nós precisamos trabalhar tais e tais pontos para que isso pare de se repetir e a gente saiba as atitudes necessárias para colocar cada coisa no seu lugar. Porque também, na minha caminhada, eu percebi que não era só trabalhar o que é sistêmico, que eu precisava fazer alguns movimentos para destravar. E isso era na minha conexão, no meu dia a dia, e acreditando em mim e nas orientações que eu estava recebendo de conhecimento para poder fazer isso. Porque vejam bem, a tua vida está construída dentro dos referenciais que tu já tem. Nós precisamos ampliar os nossos referenciais para poder fazer diferente, com confiança. E muitas vezes errar, corrigir, acertar, transformar. A gente precisa, para crescer e para expandir, para melhorar nossa vida, nós precisamos de coragem até para errar, gente. Porque os erros, eles também vêm lapidando as decisões que a gente toma. Saber tomar decisões adultas, correr pequenos riscos. É isso que faz a gente expandir. Passar sempre um pouquinho mais, expandir e ir sempre um pouco além daqueles nossos pensamentos fechados, daqueles sentimentos, daquela única forma de ver as coisas sempre igual. Pessoas que também sentem trava na parte profissional. Qual é a missão? Qual é o servir? Para que eu vim para esse mundo? Como que eu gero valor na vida das pessoas e recebo valor em troca? Como me relaciono com o dinheiro? Está diretamente relacionada a como tu te relaciona e te relacionou com teus pais. E aí vocês podem me dizer assim, mas eu me dou super bem com os meus pais. Eu não tenho nada, gente, eu amo meus pais me amam, a gente não briga, mas vai muito além disso. Vai muito além disso naquelas coisas ocultas, invisíveis, padrões que a gente precisa assim, ó, sair da casca para enxergar. Porque para eles pode ter dado certo e a gente pode estar se sentindo bem sendo a filha querida que faz tudo do jeito que os pais ensinaram. É importante a gente olhar para os pais, obedecer os pais, reconhecer esse lugar de grande, mas é importante a gente observar que aqui e agora as coisas mudam, a gente muda. E tem muito mais coisas para a gente viver. Sair do ambiente controlado é o que nos faz crescer, porque o controle é uma manifestação do medo. Claro que nós precisamos examinar as coisas, nós precisamos observar, né? Óbvio. A gente não precisa sair por aí negligenciando e fazendo tudo que a gente quer do jeito que a gente quer, né? Porque a criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa. Isso eu não me canso de dizer e também dizer para mim mesma. Tem situações que eu me vejo na vida e eu penso assim: eu quero fazer isso, mas só um pouquinho. Respira aqui, vamos fazer uma meditação, vamos trazer um centramento. O que que eu preciso fazer nesse momento? Que seja divino para mim, porque Deus está vendo aquilo que eu não estou vendo. E Ele tem um olhar imensamente maior que o meu. Aquilo que eu estou vendo às vezes é limitado, né? Então essas visões limitadas e esses sinais que eu falei aqui para vocês, esses sintomas, refletem em tudo. Na família, no amor, no trabalho, em tudo que a gente vivencia, tá? Tem uma moça aqui batendo na porta querendo dar aula junto comigo.
Mas agora ela não para mais, não consigo mais trazê-la para trabalhar junto, gente. 1 ano e 7 meses quase, né? Dona Eloá já tá a mil. Não vai nos deixar em paz aqui, não vou conseguir passar nada para vocês. No final, quem sabe eu trago ela para dar um oi se ela não tiver dormido ainda. Vamos lá. E o que que acontece também quando tu começa a observar esses sintomas em ti? Deixa eu explicar uma coisa antes de explicar isso aqui. Muitas pessoas olham para sua vida e pensam assim: eu tenho um problema no trabalho, eu preciso resolver no trabalho. É pessoal com o meu chefe, é pessoal com o meu colega, é pessoal eu comigo mesmo, que eu tenho que melhorar minha atitude, minha capacidade. Pode ser, tem pessoas envolvidas, tem situações envolvidas. Agora, o que está por trás é o que precisa ser trabalhado. Tem diversas pessoas que chegam para mim dizendo: Jéssica, eu faço terapia há anos. Tem alguns pontos em algumas histórias que eu tô no mesmo lugar, tô patinando aqui nas histórias que eu tô contando para mim mesmo. O que que eu preciso fazer para transformar isso? E eu digo, encontrar o padrão que está por trás disso. Existe um padrão que com certeza está oculto e não tem a ver com aquele teu colega ou com aquele teu chefe, entendem? Ou diretamente com a tua postura no trabalho. As esferas da vida, onde os nossos sintomas se apresentam, nas esferas da vida, são sinais para que a gente consiga entender. Tem algo que não está andando aqui. Tem algo que não está andando ali. Eu não estou me sentindo bem com tal coisa. Mas o que está por trás e para o que eu preciso olhar, aí o buraco é bem mais embaixo. E é isso que resolve. Porque quantas vezes vocês acharam que tinham resolvido uma situação e daqui a pouco aquilo se apresenta de novo, às vezes de forma até mais enfática do que antes. Porque não foi reconhecida a raiz daquilo com alguns sinais que a vida te deu, e aí segue o baile da vida, e a vida traz sinais mais fortes para que tu possa reconhecer. E assim, ó, tem momentos que são bem desafiadores. Tem momentos em que a gente vai precisar dizer não para aquilo e para aqueles que a gente sempre disse sim. Muitas de vocês já passaram por isso aqui e eu acompanho, acompanhei, acompanho. Tem momentos que nós vamos precisar dizer sim para aquelas coisas e para aquelas pessoas que a gente sempre disse não. A gente vai começar a dizer mais sim para a gente mesma. E daí começa a se perguntar: será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô sendo insensível? Meu Deus, isso aqui mexia demais comigo. E agora eu não senti nada. Eu ouço isso direto também. Jéssica, se tivesse acontecido isso aqui há um tempo atrás, eu tinha chorado, eu tinha ficado deitada um dia inteiro, eu tinha me acabado. E aconteceu, eu me centrei, resolvi, tô aqui, plena. É isso, é isso. O equilíbrio não é não haver nada de caos. Entende quando a gente diz do caos ao equilíbrio? Não é não haver nada de caos externo. O que acontece fora ninguém controla. E quem tá pensando que controla, desista, porque isso é muito cansativo. Demais. Cansativo demais. A gente precisa observar o que se apresenta e trazer um centramento interno para lidar, para que o caos externo não afete o nosso equilíbrio. Faz sentido isso para vocês? Assim, você vive realmente o livre-arbítrio. Porque as pessoas falam muito em livre-arbítrio, né? Que bom que tá fazendo sentido, Tati. Mas o livre-arbítrio, na verdade, pensem assim. Como seria isso se tudo que o outro faz me afeta diretamente? Se eu permito que isso aconteça? O livre-arbítrio começa quando eu escolho o que eu vou fazer com o que se apresenta na minha vida. Também é uma decisão. Como eu vou me sentir? Como que eu vou entender se aquilo é do outro, se aquilo é meu? Qual é a minha parte naquilo? Se eu tenho parte naquilo. Porque é muito fácil outra pessoa chegar, te culpar, falar um monte de coisa, tirar a responsabilidade dela das coisas. E aí tu vai acreditar em tudo isso? E quando que tu vai te olhar e acreditar em ti? E inclusive dar dignidade para outra pessoa aprender a reconhecer determinadas coisas.
E óbvio que tem casos que a gente tem a nossa parcela, assim, às vezes até bem ampla em situações. Tem coisas que as pessoas vão trazer para nós que a gente não estava vendo. E também esse equilíbrio está dentro de saber reconhecer, deixar o orgulho de lado, se conhecer, o momento de resolver as coisas, o momento de falar, o momento de agir, a forma que isso vai acontecer. Então, assim, ó, como a gente está falando desde o início, é bastante coisa. E ainda não é só o que tu tá enxergando aqui e agora, porque a raiz está dentro, não é o que acontece fora. É a desordem interna que cria os bloqueios. Sim, porque até aquela pessoa chata que tá te enchendo o saco, de alguma forma é tu que tá atraindo ela, pra te mostrar alguma coisa. Na verdade, aquela pessoa que mais te irrita tá sendo uma ferramenta divina pra tu entender o que tu precisa liberar aí dentro. Socorro, né? Socorro, Deus. Eu sei, gente. Eu sei, também passo por isso. Tô aqui falando do lugar de ser humano. Faz parte. Espelhos, espelhos. Família, relacionamento, profissão. É a gente sendo a gente mesma na nossa vida e criando a nossa vida para nos mostrar o que precisa melhorar. Só que quando a gente encontra o nosso lugar em cada um desses lugares, tudo muda. Tudo se transforma o tempo todo na nossa vida. E também quando a gente não acha que a gente encontrou o lugar e agora tá tudo resolvido, né? Porque o equilíbrio é dinâmico. Lembram disso? O equilíbrio é dinâmico. Tem várias alunas minhas aqui que conseguiram se posicionar em determinados relacionamentos. E aí lá na frente, aquela sabedoria, aquele conhecimento estava guardado na gavetinha do arquivo, acontece alguma coisa inofensiva e a pessoa vai lá e recai naquele comportamento. Tá sujeito, né? Estamos sujeitos, se não prestar atenção. Passa dos limites ou deixa alguém passar dos limites ou se coloca numa situação de emaranhamento, sabe? Então a gente precisa estar sempre se observando, porque esse vivenciar, né, a prática da vida é muito diversa, é muita diversidade. Então tem situações que a gente já conhece que tu já olha e liga o sinalzinho de alerta. Só um pouquinho, isso aqui eu não quero mais saber. É assim, 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 já vivi isso aqui, não vem nem me testar, que isso aqui eu não quero. Agora, uma mesma situação colocada de forma diferente, numa esfera diferente da vida. Nos relacionamentos, eu me sentia invadida. No trabalho, estava tranquilo. Aí eu resolvo isso aqui dos relacionamentos. Quando eu vou ver, tô deixando invadirem meu espaço lá no trabalho, porque não prestei atenção, né? Então, assim, ó, esse caminho de evolução do viver consteladamente, ele é um caminho diário e ele é um caminho infinito. E não é para ser pesado, é para ser leve. Porque pesado é a gente não se dar conta no princípio, construir algo em cima daquilo, daquela decisão desequilibrada e depois ter que resolver. Vocês acham mais fácil transformar uma construção de uma casa quando tá no alicerce ou quando já subiu as paredes? Entendem? Então, quando a gente consegue ter conhecimento e tá centrada no nosso dia a dia, perceber os sinais, a gente já nem começa a construir o alicerce em algumas coisas. A gente já tem o discernimento. E mais, o equilíbrio emocional de não ficar vivendo também valores de afastamento. O que são valores de afastamento? Só focado naquilo que eu não quero. Quem aqui vive valores de afastamento? Chega na vida e diz assim: não quero isso, não quero aquilo, Deus me livre aquela pessoa, não, não quero esse trabalho, não quero não sei o quê, não quero não sei o quê. Já parou para pensar o que tu quer? O que tu quer? Valores de aproximação. O que eu quero e como eu construo o que eu quero. Valores de afastamento são baseados em medo.
Alguém quer construir seu alicerce baseado em medo? Em tudo que nós construímos na nossa vida, existe uma energia de origem. Ao que nós estamos conectados no momento em que estamos criando a nossa vida. A que energia de origem? Ao medo, aquilo que eu não quero, porque a vida vai me trazer aquilo que eu tô focada. Ou o que eu quero, valores de aproximação. O que eu quero, como eu vou fazer para conseguir me abrindo para a vida, mostrar o caminho. Eu poder acreditar naquilo que eu não tô vendo, para um dia eu ver aquilo que eu acredito. Ou ficar dentro da gaiolinha do medo, só espantando coisa da vida, isso aqui eu não quero, 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 não sabe nem para onde tá indo. Então a gente observar essas compensações na nossa vida e começar a construir algo mais equilibrado. Isso exige dia a dia, porque a gente acha que se conhece. E será que a gente se conhece mesmo? Se eu te perguntar assim, ó, o que tu considera que é estar em equilíbrio na tua vida? Tu vai saber me dizer o que é? Com características detalhadas? Então talvez tu tá buscando equilíbrio, mas tu não sabe nem o que tu tá buscando. E quando que esse equilíbrio vai chegar? Não sei, porque, né? Porque como eu me sinto amada? Isso é um exercício que eu adoro fazer também com as alunas. Como que eu me sinto amada? O que que eu preciso, que alguém precisa fazer para eu sentir que a pessoa me ama? Qual é a minha linguagem? E para eu sentir que eu sou amada, porque tem pessoas que realmente, se tu for olhar, não se sentem amadas de jeito nenhum. Tem vazios tão grandes em si que não conseguem sentir o amor, porque não conhecem. Então é um trabalho diário conhecer o amor, reconhecer o amor em si, saber o que quer. Por isso que nós criamos o fluxo infinito de expansão, que eu já falei em alguns cursos aqui, que é a base de todo esse trabalho e também desse novo curso. Porque eu poderia ficar nesses 25% aqui da constelação, o pilar sistêmico. Constelação, encontrar a causa, tudo bem lindo, todo mundo adora. Contar que viu a série, Uma Nova Mulher, que eu acho maravilhosa. Olhei tudo de novo com meu marido esses dias. Temporada um, temporada 2, eu adoro. Uma Nova Mulher. Uma série que fala a respeito de constelação, que mostra claramente as histórias, o porquê de cada coisa. É muito impressionante conhecer as histórias. Meu Deus, mas foi porque a minha tataravó viveu isso, que eu tô vivendo isso no trabalho. Meu Deus, gente, isso é impressionante, é incrível. Mas eu não posso me apequenar, ficar só aqui nos 25%, só na curiosidade. Tem gente que fica só aqui no seu processo terapêutico e de evolução, fuçando, 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 fuçando. E tem mais 75% para viver da vida, para destravar. Esses 25% de encontrar causa são importantíssimos, são o princípio das coisas, né? Mas o que a gente faz com isso? Aí vem o posicionamento. O que eu faço a partir de agora? Como eu me conecto com a minha essência, com o novo eu, a partir dessa descoberta? Do que eu me libertei, do que eu me liberei, o que posso fazer diferente? Como que eu ajo em harmonia comigo? Como que eu sou verdadeira com o meu coração, com a minha verdade? Como que eu me posiciono com as pessoas de um jeito amoroso, mas não me traindo? Eu não posso trair a mim mesma. Porque eu mesma sou uma pessoa que, se eu trair a mim mesma, eu fico uma semana, um mês, se eu não resolver aquilo, pensando que eu preciso dizer tal coisa para alguém, que eu preciso fazer, que não tá leve. Por que que eu não falei? Por que que eu falei? Por que que não sei o quê? Não é muito mais fácil a gente estar se observando e resolver as coisas num momento assim oportuno? Se não for na hora, se as emoções ali não estão muito equilibradas, logo depois. Meus professores falam, só existe amor e relacionamento se existe comunicação.
Onde na tua vida está faltando comunicação? Vamos observar. E eles também dizem que vida é relacionamento. Então vejam bem, onde não há comunicação, não há relacionamento e não há vida. Será que vai prosperar? Então vamos buscar ou desenvolver uma comunicação até onde o outro aceita também, porque nós podemos fazer a nossa parte, não podemos fazer a parte do outro. Não estamos aqui para salvar ninguém. Vejam bem que quando nós trabalhamos esses pilares, quando nós começamos a ter coragem de ser quem a gente é, muita gente não vai ficar. Por isso que é preciso coragem. Uns vão ir, outros vão ficar mais ou menos, outros novos vão aparecer. Pessoas na nossa vida. Familiares, uns mais próximos, uns mais distantes. A gente começa realmente a se conhecer e conhecer as pessoas. E tá tudo bem, porque quem não estava conectada com a gente mesmo era a gente mesmo. Também não vamos botar a culpa nos outros, né? Mas então esse pilar posicionamento, ele traz essa agir em harmonia consigo. Onde tu não está agindo em harmonia contigo hoje? Onde? O que que não tá legal que tu pensa todos os dias? Alguma coisa que tu não perdoou, alguém que tu te distanciou, mas tá todo dia no teu pensamento. Então tá presente na tua vida. O que que a vida tá te trazendo para tu resolver? Onde tu tá precisando se posicionar? E eu não te culpo se tu não sabe a melhor forma de se posicionar, mas é para isso que existe o conhecimento. Tem pessoas que não querem investir em conhecimento, não querem investir em si. E aí tomam decisões de qualquer jeito, compartilham a vida com pessoas que botam mais lenha na fogueira. E a vida com conhecimento é uma vida de apagar o fogo, gente. Apagar o fogo, calma. Agir em harmonia. A partir desses posicionamentos aqui, nós chegamos no pilar identidade, que aí é a gente saber se posicionar em cada papel na nossa vida, sendo fiel a gente mesmo. Aí é aquilo que eu falei lá no início da aula, né? Onde é o meu lugar em cada lugar? Como eu me posiciono com tranquilidade, com leveza? Como eu entendo o meu lugar no trabalho? Como eu entendo o meu lugar em casa? Como eu entendo o meu lugar quando eu visito os meus pais? Porque tem gente que é chefe no trabalho, que chega em casa e quer ser chefe. E chega lá nos pais e quer ser chefe. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E tem pessoas também que às vezes encontram seu lugar no trabalho, né? Aqui, ok, até aqui eu vou, até aqui eu não vou, isso aqui eu preciso me submeter porque é o meu lugar, né? E daí chegam em casa e começam a se submeter a coisas que não precisariam se submeter. Medo da rejeição, que causa tristeza, ou medo de ser dominado, que causa raiva. Então, em cada identidade, nós precisamos entender esses lugares para que a gente esteja mais calma dentro do nosso coração. Quem é que convive contigo mesma 24 horas por dia? Tu. Quem é que convive com o teu coração? Tu. Então, eu tô pensando aqui que eu tenho que fazer o outro se sentir melhor para não me indispor, mas quem vai conviver comigo com o coração apertado sou eu mesma. Será que isso é justo? Isso é justo comigo? Entende? Vamos lá, gente, vamos abrir a cachola. Podem ir escrevendo, tá? O que quiserem aí. E aí a gente chega no pilar autoridade, né? Vamos dizer assim, completando esse 100% de um ciclo e de uma camada de conhecimento. Sabe quando um tema tá assim na tua vida, um sintoma, um tema, algo que não tá legal, tá aqui na garganta assim, ó, eu preciso resolver isso agora. Para realmente tu resolver, é necessário passar por esses quatro pilares, entendem? Por isso que não adianta fazer um monte de constelação, tudo uma coisa por cima da outra, sem existir uma linha dentro disso, sem uma necessidade, achando que a constelação vai resolver tudo. Por isso que é preciso uma constância e um exame diário. Transformação, tá?
Até a gente chegar a se tornar uma autoridade nessa transformação, vai um tempo. As coisas têm que se assentar dentro da gente, essas novidades todas, né? Então, no que eu acredito para além daquelas crenças que eu tinha quando eu cheguei aqui nesse processo? Como que eu me aproprio mais de mim mesma, da minha história, daquilo que eu acredito, né? Então, o que que é, falando mais especificamente assim do constelar da mente, né? A gente trabalha com essa autoconstelação sensorial e a constelação familiar que vão trabalhar a parte sistêmica e transgeracional da tua vida, os padrões, de onde vem, as raízes e mais, onde isso está gravado no teu corpo. Observem que todo mundo vê a constelação como uma coisa muito mística. Mas, gente, vamos parar para pensar. A própria genética, né? Já é comprovado cientificamente que as emoções gravam no corpo. A água grava, o corpo é feito de muita água, né? Tem várias pesquisas. Eu não vou ficar entrando nisso aqui, senão a gente vai até, até depois da meia-noite estudando aqui, né? Por mais que seria legal também, mas podemos ser mais, podemos resumir, né? Então, assim, o nosso corpo ele traz memórias familiares, ele traz memórias emocionais, ele traz memórias de coisas que a gente viveu desde a nossa concepção, da formação do nosso corpo, do útero da nossa mãe, os primeiros momentos de vida. Nosso nascimento é um momento importantíssimo. Pessoas que sentem que não têm sucesso na vida, em qualquer área, precisam ressignificar o momento do seu nascimento. Primeiro movimento de sucesso na vida. Então, a autoconstelação sensorial e a constelação familiar vão trabalhar esses pontos, nesse primeiro pilar, tá? O tarô sistêmico, a constelação pelas cartas, a gente traz também essa questão das raízes, mas a gente já traz algo mais direcionado para os posicionamentos. O que fazer aqui e agora? Isso agregado, gente, olha, traz uma clareza incrível. Sem falar, né, das outras ferramentas que a gente usa no Constelar da Mente, que é a meditação, a respiração e o movimento. Movimentos intuitivos, muitos deles inspirados no yoga, tá? Eu não sou professora de yoga, sou professora de educação física e sou, digamos assim, autodidata em yoga, né? Pratico sozinha, estudei sozinha, tenho meu material. Então, algumas coisas eu trouxe, tá? Por quê? Porque eu percebi que se eu não meditasse, não acalmasse a minha mente, se eu não soubesse respirar, eu não estaria presente, e se eu não movimentasse o meu corpo, as coisas ficavam travadas no meu corpo físico, mesmo depois de eu ter entendido a raiz sistêmica das coisas. Então eu comecei a agregar tudo isso para mim, para as minhas alunas, né, para poder trazer esse fluxo infinito da expansão e fazer esse processo terapêutico mais integrado, com essas ferramentas que se integram e potencializam os teus resultados. Porque vejam bem, às vezes tu não vai estar te sentindo bem por algum motivo. Nem tudo vai vir pela mente, pelo teu pensamento e pelo teu racional. Agora, se tu souber o movimento certo para fazer, no momento certo para fazer, que seja um alongamento, que tu trabalhe determinada parte do teu corpo, isso pode trazer uma memória sistêmica à tona e resolver aquilo ali na hora. Isso aqui eu tô falando para vocês por prática, por prática própria, vamos dizer assim, tá? Se não vem pelo conhecimento da constelação em si, se eu estou num momento do meu dia a dia que eu não sei como resolver algo, pode vir por um movimento físico, por uma respiração, por uma meditação, por algo que tu pode fazer por ti a qualquer momento do teu dia. E eu também não tô falando para tu sentar e meditar 5 horas. Eu sou a pessoa que não consegue sentar e ficar muito tempo quieta, não. Minha meditação é dinâmica. Porque eu funciono assim. Parei também de me comparar com as pessoas, de achar que eu tinha que ser que nem Buda, né? Maravilhoso Buda. Mas não sou, não cheguei nesse nível ainda. Então eu precisei criar coisas que trabalhassem o meu espírito. Eu comecei a respirar e ouvir mais o meu espírito. Eu comecei a meditar. E eu não conseguia meditar sozinha no silêncio. Eu comecei a criar meditações guiadas para trabalhar a minha mente. Vejam todos os pilares do constelar da mente.
E eu comecei a me movimentar para dissolver as memórias do corpo físico. Entendem? Então, no dia a dia, se a gente não sabe fazer uma coisa, a gente faz outra. Entendem? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Faz muito sentido. Maria, tranquilo, tá? Vê a gravação, tu tem o fuso horário aí, tá lá em Portugal. Em qual dos pilares se começa? Acho que eu já falei, né? Depois eu respondi. Começar pelo pilar, o pilar sistêmico. A gente encontrar a causa. Aí que tá. No constelar da mente, a gente pode encontrar a causa também pelo movimento. Eu já acessei algumas coisas assim, pela meditação e pelo movimento, né? Não necessariamente na constelação direta. Por isso que eu digo que as meditações sistêmicas são constelações. Constelações disponibilizadas para as pessoas, né? Eu gravei algumas delas e tem outras que estão sendo gravadas, que foram gravadas agora também, né? Então, assim, tanto pode vir de um lado quanto do outro. E a gente vai aprendendo a atender as necessidades, as nossas necessidades na hora, sabe? Confiar que essas respostas vêm chegar é importante, né? Para poder sentir que a cura vem chegando para todos esses corpos que estão presentes no constelar da mente, tá? Aqui eu trouxe alguns depoimentos, algumas coisas, de repente até vocês já viram, né? Coisas que a gente já falou aqui também, né? Transformação, enfim, na própria vida da pessoa, ela se sentindo bem com ela mesma após os movimentos, né? Esse aqui, essa transformação na vida real que tá aqui, foi mais ligada, eu lembrando aqui da minha aluna, ao movimento físico que a gente fez, né? Que eu trouxe, assim, alguns movimentos físicos e no outro dia a pessoa fez sozinha, né? E conseguiu resistir ao impulso, né? De algumas coisas, de pegar o celular, porque ela estava se sentindo ansiosa e viciada nessa coisa do celular. Então, pequenas coisas, às vezes a gente olha problemas da nossa vida, problemas enormes. A gente não enxerga o simples e básico, que é o que transforma a nossa vida, né? Então, respirar, movimentar o corpo, fazer movimentos direcionados para aquilo que tu está precisando. Começar o dia sentindo paz e tranquilidade, gente. Isso é importante, porque a vida vai ser a vida, as coisas vão acontecer. É melhor estar em paz e tranquilidade ou é melhor levantar correndo, se atropelando, pegando o celular, respondendo tudo e já se estressando com as mensagens que recebeu? Como começa o teu dia, perpetua o teu dia. A energia de origem do teu dia é o que vai perpetuar no teu dia inteiro. É mais difícil de olhar para o alicerce. Lembrem disso, né? Resoluções de problemas, que eu já trouxe aqui algumas coisas também, né? Em 24 horas, as coisas que a pessoa constelou foram resolvidas, né? Teve alguns posicionamentos dela também, eu lembro desse fato, né? Lembro de quem é. Desbloqueio na vida profissional, né? Então, assim, se encontrar para poder encontrar o caminho e no caminho ir se resolvendo. Na verdade, as chaves são essas, né? As chaves de transformação são essas, tá? E eu quero mostrar para vocês agora, não vou mostrar tudo, né? Mas vou mostrar uma parte, da parte mais importante de como é esse curso e de por que hoje é o princípio da jornada, porque tem muitas coisas que o curso trabalha e que vocês vão poder ver. Deixa eu tirar aqui para poder abrir o outro aqui. Ai. Depois eu posso passar maiores informações para vocês também, tá? O que que eu trouxe no Constelar da Mente, tá, gente? Como que a gente pode, em apenas 10 minutos por dia, vivenciar os benefícios da constelação, tá? Como que a gente pode? E eu vou dizer mais, eu coloquei aqui 10 minutos por dia, mas as práticas, a grande maioria tem até 5 minutos. Então, assim, eu acho muito difícil a pessoa que não vai conseguir acordar 5 minutos antes para dar atenção para si, para começar o seu dia bem, né? Para melhorar, tá? Então, assim, para quem que é isso, né? Já falei um monte também aqui para vocês durante essa aula. Para quem quer uma prática completa, tá? Para quem quer ser guiada nessa transformação, para muito além das sessões de constelação ou da terapia. Para quem precisa de auxílio para ter constância nas coisas,
tá? Para quem deseja romper padrões, substituir padrões, para quem quer ter relações saudáveis, para quem quer buscar sua força interior. Depois vocês vão poder ver essa página com mais tranquilidade, com mais tempo, tá? Essa transformação mais rápida e mais contínua, por que que ela acontece? Por causa da prevenção, tá? É isso que eu tô trazendo para vocês. Por causa da prevenção. Vejam bem, poderíamos ficar aqui curando, curando, curando o passado? Poderíamos, fazendo um check no nosso passado, né? Mas a gente tá se dando conta do que a gente está construindo aqui e agora enquanto cura o passado? As alunas que têm o acompanhamento semanal, elas conseguem já identificar a diferença que acontece nisso. Conseguem identificar. Eu já vou mostrar para vocês como que eu criei também esse corpo desse curso, para que chegue realmente a todos os temas e todas as coisas que vocês precisam trabalhar, tá? Então, o que que eu coloquei aqui algumas comparações, né, do que é convencional na constelação e do que acontece no Constelar da Mente. O Constelar da Mente ele traz práticas diárias e ilimitadas para vocês praticarem. Ele é constituído de programas que trazem estímulos diários, tá? E também tem um acompanhamento pelo WhatsApp. Tem o acesso a hora que tu quiser, quantas vezes tu quiser, com aulas gravadas e também com uma aula por semana de acompanhamento meu, além do acompanhamento meu no grupo de WhatsApp, tá? Só que não é apenas um curso em si, tá? A gente tem um cronograma, a gente tem prática, o conteúdo é progressivo, o suporte é contínuo e, como eu já falei, o acesso é ilimitado. Tem pessoas que me falam assim, Jéssica, eu não tenho condições de fazer uma constelação por mês, não tenho condições de fazer o acompanhamento mensal. E eu vinha pensando há muito tempo em como eu poderia fazer para ter essas pessoas mais perto, né? Pessoas que queriam estar mais perto, queriam estar praticando, queriam estar trazendo essa visão sistêmica para si. E o curso Constelar da Mente ele demorou assim para nascer, eu posso dizer, né? É um trabalho de anos que realmente agrega tudo. Tudo que eu senti que faltou para mim e tudo que eu senti que pode estar faltando para outras pessoas também, que ainda não estão vivenciando esse processo ou que já estão vivenciando esse processo, mas estão sentindo falta de ter um acompanhamento maior, tá? Então, assim, ele traz um compilado de muitas coisas. E também eu sentia falta de trazer algo da minha formação como educadora física. Daquele trabalho que eu fiz, assim, de trabalhar as emoções pelo corpo físico mesmo, né? Aqui tem as fotos dos módulos, tá, gente? A gente, e no início da jornada, que é onde eu dou as orientações, trabalhamos as bases, tudo aulas curtas, tá? O módulo 2 das dores às forças. Como que tu vai transformar as tuas emoções em potência? Depois nós vamos trabalhar no módulo 3 cada uma das identidades essenciais, para tu te resgatar dentro das tuas identidades. No módulo 4 a gente vai trabalhar os centros energéticos, os chakras trabalhados na harmonização sistêmica, essa energia trabalhada no sistema. E depois também vem as ativações mais profundas que são ligadas ao nosso sistema de autoconstelação sensorial mesmo, tá? Aqui no site vocês vão poder ver todos os programas, todas as aulas, tá? Então a gente trabalha medo, tristeza, ansiedade, a parte mais assim de elevar a vibração, né? Pessoas mais depressivas, raiva, rejeição, confusão, sempre trazendo essa transformação, trazendo as coisas que tu tá sentindo para uma transformação num potencial positivo na tua vida. E cada programa e cada aula dessas aqui tem uma orientação de como fazer. É muito simples, muito simples. Depois vem as identidades, né? O lugar de filha, você trabalhar no lugar de filha, o resgate da tua criança interior, a força da mulher adulta, o amor com consciência, trabalhar essa identidade dentro do casal, a potência da mãe para quem já é mãe, né? Essa identidade profissional, a relação com os irmãos. Então eu vim pensando de acordo com todas as coisas que vocês vinham trazendo como necessidades e vim agregando no curso, construindo, 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 até sentir que era a hora dele nascer, tá? E os 7 centros de poder do módulo 4, como que a gente trabalha o corpo e a energia, né? A energia é essencial.
como que a gente harmoniza de forma sistêmica e energética. Então eu trouxe esses temas ligados a cada chakra: segurança e estabilidade, criatividade e prazer, saber viver o prazer da vida, né? Força e confiança, amor e compaixão, expressão e verdade, intuição e clareza, conexão com o divino, tá? Não quero falar tudo aqui pra vocês, senão, como eu disse, nós vamos ficar até a meia-noite, né? A gente vai ter interação dentro do grupo, tá? Para vocês realmente se sentirem que estão dentro de um grupo terapêutico. Quem quiser interagir, né, gente? Quem não quiser, tudo bem. Então a gente vai ter práticas que a gente vai fazer juntas, desafios semanais e diários, grupo para que vocês possam conversar, tá? Contato entre as colegas, né? Esse curso aqui ele é específico para mulheres. Os homens que estão acompanhando essa aula podem me procurar, que eu tenho vários caminhos também, né, para os homens seguirem. Mas essa turma, ela vai ser feita para mulheres. Meus professores dizem que, em essência, mulheres crescem com mulheres. Nós precisamos nos espelhar, nos fortalecer, trazer essa grandeza umas das outras, umas para as outras, né? Realmente se olhar com mais amor, sair do julgamento, trazer esse olhar de grandeza mesmo, tá? E na segunda-feira nós sempre teremos uma aula comigo no Zoom para a gente praticar, tirar dúvidas, fazer movimentos de constelação, trazer sequências para vocês praticarem de movimentos físicos na semana, porque os programas são semanais, tá? A minha sugestão é que vocês sempre pratiquem ao acordar, mas assim, o Constelar da Mente também é para caber na rotina de vocês, onde vocês estiverem, em qualquer lugar que vocês possam praticar, tá? E a gente ter esse apoio mútuo, porque eu percebo que as pessoas se sentem realmente muito sozinhas com seus problemas e por isso não conseguem se resolver. Talvez tu não precise falar numa aula se tu não quiser. Talvez tu não precise expor algo no grupo se tu não quiser. Mas lendo o que as colegas vão escrever. Ó, o vizinho tá animado, gente. Estão ouvindo a música aí? Passou um carro com o som a todo aqui. Vamos lá. Se vocês ouvirem, se vocês verem as mensagens das colegas, gente, isso aí já deixa os problemas da gente desse tamanho assim. Não sou só eu que passo por isso, né? Claro que as dores não são comparáveis, mas a gente não tem muito com quem conversar, com quem abrir a nossa vida. Tem coisas que vocês vão pensar que vão ser respondidas na aula. Por quê? Porque vem pelo conhecimento. É assim como acontece no nosso grupo de constelação hoje, né? Então, eu acredito muito nessa prática diária e nesse acompanhamento diário, para que vocês tenham autonomia de conseguir vir se resolvendo na vida de vocês. E ter essa guiança em conteúdos progressivos também são os degraus de uma escada que um professor pensa na hora de construir um curso. Porque vocês podem ter acesso a todas essas ferramentas e materiais em diversos outros lugares, enfim, né? Tem coisas que são exclusivas do Constelar da Mente. Mas vocês podem ter até nas nossas aulas gratuitas de segunda. Mas de forma progressiva, organizada e acompanhada é dentro do curso, tá? Estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Estamos quase terminando aqui, gente, tá? Suporte, então, que eu já falei para vocês também, tira dúvidas a respeito da prática, ajudar a personalizar de acordo com o que vocês estão precisando. A gente vai ter, vocês vão ter por onde mandar, né, suas dúvidas e suas coisas também na plataforma na Ticto, que é onde está hospedado esse curso, tá? Eu vou poder acompanhar o progresso de vocês. Eu tenho como acompanhar, né, o que que vocês estão fazendo, como que vocês estão fazendo, conversar, trazer esse acompanhamento, o que está surgindo a partir dos movimentos, das meditações. Essas aulas gravadas, elas têm um pouco de conteúdo e um pouco de prática. Como eu disse, são aulas normalmente de até 5 minutos, que vocês vão praticar, vão iniciar o dia de vocês e vão prestar atenção em como vocês vão se sentir no dia a dia, tá? Também para resolver questões aí que precisarem ser resolvidas, tá bom? É isso, gente. Adapte a sua rotina. Pode acessar de qualquer dispositivo, onde tiver, em viagens, em qualquer lugar. É tudo online, tá? Então, tem alguns planos que eu vou apresentar para vocês também, que vocês vão poder ver no site depois. Mas tem diversos planos: tem plano trimestral, tem plano semestral, tem plano anual.
todos eles bem acessíveis, com opções de parcelamento, com várias opções. Tem 15 dias para que tu possa testar todo o curso sem riscos. Eu já quis dar, normalmente a gente dá 7 dias. Eu pensei, não, eu vou dar 15 dias. Porque se não fizer sentido para a pessoa, não adianta ela continuar. Eu prefiro devolver o dinheiro, então, se não fizer sentido, né? E a pessoa segue, né? Segue a vida e tá tudo certo, de uma forma mais satisfeita, né? Mas eu tenho certeza que quem se sentiu identificado com esse curso vai gostar. Vai gostar porque ele foi pensado de uma forma prática e bem transformadora. A gente vai trabalhar inclusive com músicas também, né? Coisas que eu vou estar trazendo para vocês virem se trabalhando. Então, o que que acontece, né? Quem tem o sonho de meditar todos os dias vai conseguir meditar todos os dias no Constelar da Mente. Quem tem o sonho de ter mais constelação familiar presente na sua vida vai ter mais constelação familiar presente na sua vida todos os dias. Quem tem o sonho de ter o terapeuta mais presente na sua vida vai ter o terapeuta mais presente na sua vida ali. Uma vez por semana vai ter a tua hora de terapia no grupo, vai ter a tua hora de terapia no grupo, tá? Então ele é um curso que agrega diversas coisas em uma só. E por 15 dias tu pode testar, depois lá pela plataforma mesmo, pode pedir, se não se identificar, se não é o que tu imaginava, pode pedir o dinheiro de volta, a gente devolve, termina o acesso do curso e tá tudo certo, tá? Também não precisam ficar constrangidas por isso se acontecer. Eu já me apresentei aqui, não vou me apresentar de novo. O método já falei aqui também, né? Autoconstelação, respiração, meditação, movimento, espiritualidade prática, tarô sistêmico. Eu vou tirar as cartas para colocar no grupo. Eu vou tirar as cartas para trazer para nossa aula de segunda-feira também, tá? É isso. Tem algumas perguntas que vocês podem acompanhar depois, como que funciona os 15 dias. Posso praticar se não tenho costume de praticar atividades, não tenho muito tempo, vai dar certo. Depois vocês podem olhar com mais calma, tá? Eu vou só fazer uma inscrição de teste aqui para vocês, botar assim, para que vocês acessem os valores. Quando vocês clicarem no botão para se inscrever, vai ser enviado os dados de vocês e vão abrir os planos numa outra página, tá? Aí é aqui que vocês vão fazer a compra do curso, quem for entrar, tá? Então a gente tem o plano, como eu falei, anual, tá? Que é menos de 1,40 por dia, é menos de 1,40 por prática, tá? Tem o plano semestral, quem quer ficar 6 meses, e tem o plano trimestral, tá? O plano trimestral, depois ele pode ser renovado, tá? A gente pode conversar aí para acessar os outros planos que são mais baratos também, tá? Tem a opção até de parcelamento por boleto, gente, tá? Então vocês entrem aqui, escolham o plano que faz mais sentido para vocês e aí vocês podem fazer a compra entrando na página de compra aqui. Aí já vai abrir para vocês colocarem os dados se quer cartão, se quer dois cartões, se quer boleto, parcelar no boleto, se quer Pix, tá? E aí vocês vão receber os dados do curso, todos eles no e-mail de vocês, tá? Dúvidas podemos tirar depois. Eu queria apresentar rapidinho para a gente também não perder muito tempo aqui e seguir com a aula. Para quem entrar, gente, até hoje, tá? Quem tomar essa decisão hoje, todas as pessoas que entrarem hoje até a meia-noite vão ganhar um atendimento individual comigo. Individual. Eu e você e eu no Zoom, tá? Então, assim, quem tá inclinada a entrar, quem quer tomar essa decisão, acessa o link que eu vou colocar no grupo lá da jornada, tá? Faça a sua inscrição até a meia-noite, que eu já vou fazer a lista de pessoas que vão entrar e vou já começar a marcar os horários para fazer as constelações individuais com cada uma de vocês. Vejam bem, o valor de uma constelação hoje, gente, dá praticamente o valor do acesso do curso inteiro, né? Então, vale a pena, vale a pena. Estou fazendo isso também para motivar vocês a entrarem, acreditarem nesse método, é se desafiarem a fazer diferente. Porque vocês podem estar pensando assim, bah, mas acessar a aula, praticar todo dia. Ah, eu tenho que acordar mais cedo. Ah, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ter constância? Será que eu vou me motivar a praticar? Será que, né? Vocês têm 15 dias para testar, tá? 15 dias para testar. As gurias do grupo de constelação, depois, quando a gente iniciar a nossa conversa hoje aqui, eu explico para vocês também alguns benefícios, tá? Que eu vou trazer para vocês por estarem comigo aí direto também, tá? Deixa eu pegar nossos slides aqui.
Jéssica, segue a aula ainda, eu tenho uma reunião às 21h. Já tô finalizando aqui, Karen. Já tô finalizando. Eu me planejei mais ou menos para 1h30 mesmo, que depois eu ainda quero seguir as atividades pelo menos meia hora com as gurias do grupo de constelação, tá bom? Senão também dá para assistir a gravação qualquer coisa. Eu quero fazer uma prática ainda com vocês. Deixa eu botar os slides aqui. É, gente, vamos lá e bota slide, fala e ouve a filha chorar, e assim nós vamos, né? Mil e uma utilidades. Vamos que vamos. Ai, agora a gente vai praticar, tá, gente? Vou dar uma demonstração, assim, de algumas das coisas que tem no curso, de como a gente vai praticar de forma bem simples, bem tranquila, e de como isso vai, transformar o sentimento de vocês de forma rápida. Quem já vivencia isso nas constelações, já sabe que a gente faz uma meditação, a gente coloca uma música e muda tudo. Tem constelações, inclusive hoje de manhã, 6 da manhã, a gente fez uma. E tem constelações assim, gente, que não estão saindo do lugar, faz uma fala, faz outra fala. É colocar uma meditação, é colocar uma música, muda tudo. Muda completamente a energia trabalhada naquela situação. E assim é no nosso dia a dia. Nós vamos continuar sim o grupo de constelação. A Lúcia perguntou ali, né? São atividades diferentes, tá? O curso Constelar da Mente é um curso de acompanhamento diário nas aulas gravadas, no grupo de WhatsApp. A gente vai praticar a constelação juntas. Todos os dias vocês vão ter pequenas atividades e vão poder ver como isso vem transformando a vida de vocês, tá? O grupo de constelação das meninas que já fazem parte vai continuar também, tá? É um outro acompanhamento terapêutico, é diferente, tá? Mas também as pessoas do Constelar da Mente que quiserem vir fazer parte do grupo, podem vir. As pessoas do grupo que vierem fazer parte também do Constelar da Mente podem vir, tá? Que são coisas que agregam também, tá? A prática do Constelar da Mente, ela vai trazer coisas diferentes porque ela vai trazer os pilares, né? Vai trazer, por exemplo, os movimentos físicos, né? Sempre a presença das cartas do tarô. A gente vai ter um cronograma de coisas que vão acontecer, né? O grupo de constelação, ele vem atendendo às necessidades do momento ali. É um grupo terapêutico de acompanhamento, mas assim, é uma proposta diferente, tá? Mas vai seguir sim, tá? Então vamos lá, vamos praticar para a gente finalizar. Deixa eu olhar para vocês aqui. Sabem que eu tô há mais de uma semana meio sem voz e eu ainda não me recuperei direito. Trabalho falando, né, o tempo inteiro. Falando ou gravando. Vamos lá. Eu vou pedir que vocês sentem de forma confortável, fechem os olhos. Quem tiver que sair agora, pode sair, pode fazer esse trabalho depois, tá? Assistir a gravação, não tem problema. Vão aí mais ou menos em 1h20 de aula da gravação, vocês vão conseguir acessar o exercício, tá? Então podem sentar de forma confortável, fechem os olhos, respirem profundamente, comecem a prestar atenção na respiração de vocês, no corpo de vocês, onde existe leveza, tranquilidade, onde tu sente que o teu corpo está fluindo, que a energia flui no teu corpo, e onde tu sente memórias mais tensas, onde que tu sente que não tá fluindo 100% a energia, ao que tu precisa dar mais atenção. Siga respirando. Esse pilar da respiração traz a presença.
Tu começa a imaginar que do centro do teu peito se origina uma esfera de luz dourada. Essa esfera de luz dourada brilha e se expande a cada respiração. Inspira profundamente e solta. A cada inspiração, tu percebe que a esfera de luz se amplia do teu peito, do centro do teu corpo, para todo o teu corpo. E quando tu solta o ar, tu deixa essa luz, permite que essa luz se acomode dentro de ti. Inspirando, permitindo que essa luz penetre na tua cabeça, no teu rosto, os braços, as pernas, teu quadril. Chegue até os teus pés, as tuas mãos. E soltando cada vez mais o teu corpo. Observe principalmente os lugares onde existe tensão aqui e agora, onde tu está sentindo algo de diferente no teu corpo. E permite se abrir para que essa luz trabalhe nesses lugares. Começa a observar o alinhamento da tua coluna, o teu centro, essa força que vem da terra e vem ascendendo até o céu. E também essa força que vem do alto, como um feixe de luz, e vem descendo, penetrando no topo da tua cabeça e percorrendo o teu centro. Coloca as tuas mãos no teu coração, posiciona as tuas mãos no teu peito e procura sentir as batidas do teu coração, o pulsar da vida dentro do alinhamento e da luz. E observe nesse momento o que que vem para ti, o que que tu está precisando, o que que tu pode pedir a quem tem para dar. Pedir que ilumine, pedir que traga luz aonde existe escuridão. E vejam que podem vir imagens e a presença de pessoas, situações, sentimentos presentes na tua vida, necessidade de perdão, olhar com mais amor, sentindo o pulsar do teu coração dentro dessa luz e desse alinhamento. E tu pode dizer: eu sinto muito, eu agradeço e eu me perdoo. Mais uma vez, eu sinto muito, eu agradeço e eu me perdoo. Pode soltar teus braços, relaxar mais ainda o teu corpo e observar como tu se sente agora. Devagarinho, venha movimentando teus pés, tuas mãos, trazendo a tua atenção para o aqui e agora, voltando, movimentando teu corpo. Quando achar que foi suficiente, pode vir abrindo os olhos. Devagarinho. Quem quiser anotar como se sentiu, o que veio no momento,
dessa pequena constelação que pode trazer coisas muito grandiosas. Esse exercício simples de presença que pode te conectar com a tua necessidade do aqui e agora, percebendo que as necessidades mudam dia após dia, não só dia após dia, mas hora após hora do nosso dia. Que tu souber, se tu souber se escutar, se tu tiver ferramentas para te ouvir melhor, tudo pode ser mais fácil. Quem quiser pode escrever para mim, tá? O que que sentiu, o que que percebeu. Estamos nos encaminhando para o final da nossa jornada, para o final do primeiro passo da nossa jornada, melhor dizendo, né? Desse resumão que a gente fez hoje, desse nascimento dessa nossa nova vida, né? Dessa nova vida do curso Constelar da Mente, essa nova prática. Se quiserem escrever depois também, podem escrever. Para as pessoas que estão assistindo a gravação no YouTube, eu vou deixar o link da página do curso aqui na descrição também, mas vai estar disponível no grupo, né? Nosso grupo da jornada. E vamos seguir alimentando também o nosso grupo com conteúdo. Vai ser bem bom. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer contar como se sentiu? Quem estiver assistindo a gravação pode escrever também. Rogério, percebi que preciso desse tempo de conexão para encontrar a clareza que desejo. Sim. Sabe que eu criei esse curso, principalmente depois de ser mãe, eu acho que eu precisava ser mãe para criar esse curso. Para entender que a coisa precisa ser prática, precisa ser rápida, precisa caber na rotina, mas que 5 minutos de conexão e clareza transformam o dia. Transformam o dia. É impressionante. E poder se lembrar do que foi trabalhado no início do teu dia, no momento que tu estiver precisando, no decorrer do teu dia. Eu normalmente eu encontro um banheiro, vou num lugar assim, né, no trabalho, ou enfim, em casa, dou um jeito de ficar sozinha, dou uma respirada e me lembro daquela conexão. E aquilo resolve o que eu preciso resolver ali na hora. Então, assim, é muito mais valoroso do que o que a gente pode imaginar. Quantos minutos durou essa nossa prática aqui? E eu sei que tem momentos que a gente tem dificuldade até de se conectar com a gente mesma, nesses poucos minutos, né? Então essas ferramentas elas servem para isso, tá? E agregada a essa prática nós teremos os movimentos físicos também, tá? Pequenas práticas, pequenos movimentos que vão caber na tua rotina para tu poder vir transformando tudo aquilo que tu quer transformar. Tá bem, gente? Dúvidas, compreensões? Já quero dar as boas-vindas para quem vem comigo, né, para esse curso, para quem vem curtir comigo essa nova vida aí. Tô muito feliz por esse nascimento, por esse momento. Eu realmente acredito que vem chegar muitas pessoas para conhecerem essa prática, para quererem fazer parte disso, para fazer sentido para a vida das pessoas. Porque muito mais do que para mim, né, e muito mais do que para aquilo que eu acredito, esse curso é para servir a quem está chegando, né? A quem se identificou, a quem vai poder praticar também. Depois gostaria de saber qual a diferença entre os cursos. Tá bem. Eu tenho todos os produtos assim bem organizadinhos, eu vou colocar lá no grupo para vocês também, tá bom? Bem tranquilo. Colocarei. Tá bem, minha gente? Vou disponibilizar o link para vocês lá então no grupo. Podem começar a se inscrever. Se tiverem dúvidas, perguntem que eu respondo, tá? Vou seguir mais um pouco aqui com o grupo de constelação. Mas podem perguntar lá que assim que eu terminar eu respondo para vocês. Quero agradecer por vocês estarem aqui, me ouvindo até agora, quem pôde ficar até o final. É muito bom a gente poder falar do que acredita, passar conhecimento, trazer mais clareza para as pessoas também e também para mim. E poder apresentar isso para vocês, como eu falei, já é uma grande alegria.
né? Poder apresentar esse método para vocês mais e mais. É algo que nasceu assim do meu coração mesmo e da minha história. Então, é, passa um filme assim na minha cabeça, né? Do caminho até aqui e do que ainda virá também. Um grande beijo para vocês. Eu vou finalizando aqui a gravação. Grata, Sônia, querida, obrigada. Desejando sucesso nesse propósito. Muito obrigada. Sucesso para todas nós, para todos nós. Um grande beijo e espero vocês no curso Constelar da Mente.